Pessoal, estamos aqui mais uma vez no canal Interpretando a Notícia com o professor Alexandre. Hoje, num formato diferente, que eu queria divulgar, mostrar, né, um material bem interessante. Essa revista da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, ela traz, do ano 2025, né? O objetivo aqui é ser bem sucinto, que o material vai ser disponibilizado. Ele já está, inclusive, na internet. Então, essa revista traz algumas publicações da área de segurança do trabalho em 2025. Então, eu vou passar aqui, né, normal de qualquer revista, vai falando algumas coisas, apresentação, e aqui ó, os artigos. Então, tem os artigos são interessantes. Né? Então, tem artigos sobre adoecimento mental, igual esse sobre implementação de uma cultura organizacional no combate ao adoecimento mental dos trabalhadores, tem a ver com home office, é, fala de alguns acidentes de trabalho, alguns envolvendo a NR12, é, e aí tem mais, tem outros aqui, inspeção do trabalho, falam também de risco psicossocial, o advento aí vem agora, né, no próximo ano, a questão desses riscos psicossociais, né, ser incluída no PGR. Enfim, tem muitos artigos interessantes, tem artigos sobre de higiene, né, sobre análise de ruído, protetores auditivos, igual está aqui, em diferentes âmbitos industriais, essa análise espectral, mas sim, então está lá disponível para quem quiser ler. Mas esse artigo aqui, ó, a proteção normativa ao meio ambiente laboral e responsabilidade civil do empregador por acidente de trabalho, é um artigo interessante. É, esse, esse 59, que está na página 59, a nova abordagem para avaliação de equipamentos de proteção individual no Brasil, fala da questão da OCP, Organismo Certificador de Produto, e sobre essa nova forma aí dos EPIs estão sendo certificados. Então, esse artigo, falar fala mais dele, não dá para falar de todos, né? Mas esse artigo, ele traz essa questão dessa nova abordagem para avaliação de equipamento de proteção individual no Brasil, da análise por ensaio único, a certificação da conformidade por categorização de risco. Então, ele vai falando dessa questão né, dessa OCP, que agora deixa de ser do âmbito do Inmetro e os equipamentos começam a migrar para esse organismo certificador do produto para ter o CA. Então, aqui, ó, o interessante, só pegar alguns pontos que eu achei interessantes, depois está lá para a gente o pessoal tem que voltar a ler, né? A gente está muito nessa questão do vídeo, mas vou ler alguns artigos para aprender algumas coisas interessantes. Aí lá ele fala que resultado preliminar obtido após um ano de vigência do novo regulamento indica o queda de 22% dos pedidos de CA. Ou seja, a ideia é que haja com esse organismo certificador do produto, também haja um acompanhamento durante a vigência do CA. E aí, né, porque o que estava acontecendo é que tirava o CA, a empresa tirava o CA e depois não tinha mais uma verificação de conformidade. Então, por causa dessa nova metodologia, diminuiu o número de pedidos de CA. Então, ele vai contando a história, falando mais coisas sobre a EPI, e esse ponto amarelo é onde que eu peguei alguns pontos que achei interessante. Então, aqui ele fala, essa análise de impacto regulatório apontou como problema regulatório central a falha na manutenção de conformidade do EPI após a emissão do CA. Então, isso é constatado que estava acontecendo. Então, não tinha nenhum tipo, pelo menos não estava sendo cumprido nessa questão de verificar após a emissão do CA. Então, isso vai garantir que o EPI que realmente foi testado, ele é o que está sendo comercializado, né? Então, vai contextualização, aqui tem a relação das portarias, então, são várias portarias que já foram divulgadas, até essa, aí tem 2014, 2009, e depois tem outros quadros falando da história toda, né? Não falei muita coisa. Aqui, ó, em relação ao DPI com o regulamento publicado pelo Inmetro, os tipos de EPI e os normativos, também portarias. E aqui eu fui colocando alguns pontos em amarelo, né?
Um aspecto significativo nessa evolução histórica foi a progressiva repercepção de que, no modelo de avaliação baseado em ensaio único, então era só um ensaio e aquilo ali ficava valendo, né, o tempo todo de vigência do CA. E constatando que você estava tendo um problema. Então, por causa disso, tinha limitação significativa, né? Então, isso conduziu a uma valorização crescente dos mecanismos de certificação com acompanhamento contínuo. Essa é a grande novidade. A maioria dos equipamentos vai ter esse acompanhamento durante a vigência do CA. Não vai ser só, fez o teste único, né? E ele já está, aquilo ali já vale o tempo todo. Então, esse é um ponto interessante que, inclusive, fez diminuir o número de pedidos de CA. Depois vocês vão ver um quadro aqui. Então, esse cenário histórico culminou né, por causa disso tudo, esses problemas que foram identificados, devolução da competência de avaliação de conformidade dos EPIs ao Ministério do Trabalho, categorização dos equipamentos em função do risco associado. Então, eles dividiram também em categorias, categoria 1, 2 e 3, está lá também, e revisão dos procedimentos de avaliação para garantir maior efetividade na manutenção de qualidade dos EPIs após a emissão do CA. Temos que ser aprofundado na sessão subsequente. Então, quando ele fala assim, maior efetividade na manutenção da qualidade dos EPIs após a emissão do CA, para continuar verificando se o que realmente foi testado é o que está sendo comercializado. Aí, outro ponto também em falar, análise de origem dos produtos revela significativa capacidade produtiva nacional. Cerca de 70% dos CAs válidos corresponde a equipamentos fabricados no país, enquanto 30% com equipamentos importados. Então, isso foi constatado também, um dado interessante, que a maioria é fabricada aqui. Aqui também um quadro que esse artigo traz a quantidade de CA válido por proteção. Então, EPI para a proteção dos membros superiores, a grande parte, né, cerca de 35%, EPI para a proteção dos membros inferiores, 26%, um pouco menos, e aí o resto. Então, ele traz essa curiosidade também, que é a quantidade de CA válido por tipo de proteção. Aqui, de novo, ele fala dessa questão do problema, fala na manutenção da conformidade após a emissão do CA. E nisso, isso acontecendo, os trabalhadores, né, ficam expostos a risco ocupacional, mesmo utilizando EPI com CA válido, que gera uma falsa sensação de segurança, pode aumentar, né, a probabilidade de acidente ou doença. Então, quer dizer, o EPI está com CA, mas com a metodologia antiga não está garantido que realmente ele está protegendo, né, do que foi testado, porque não tem essa continuidade de verificação. Vou passando aqui, depois vocês leem esse artigo, é bem interessante. As categorias, né, de risco, categoria 1, 2 e 3, vocês verem lá também. Modelo de certificação, conformidades, enfim, não dá para explorar tudo aqui, né? Cada um lê com calma, aí, quem tiver interesse. Vai fazendo algumas comparações, tem muita coisa aqui, vai explicando essas portarias ao longo do tempo, chegando em portaria desde lá de 2009, vai chegando até 2022 e 2025. Aqui está vendo portarias publicadas, então, relacionadas a EPIs até 2025. Está vendo a última aqui, 122 de 2025. Passando rápido. Aí vem a análise dos resultados. Aqui, ó, ele faz esse quadro também interessante, para a gente ver que o sistema não está funcionando adequadamente. Quantidade de solicitação de CA, todos os EPIs, e corte para EPI tipo investimento. Então, a solicitação de CA, comparando 2023 para 2024, vindo dessa nova metodologia, todos os EPIs caiu de 5.900 para 4.600. Agora, de investimento caiu de 2.753 para apenas 400 em 2024. Veja que depois que veio esse maior rigor no controle, com essas OCPs, Organismo Certificador de Produto, né, muito aventureiro no mercado, desistiu de tentar obter o CA. Isso também é um dado interessante e preocupante, né, do que estava acontecendo. Aí vai falando mais tabelas, e vem a conclusão, né? Vai falando que isso do problema e da solução, e aqui, da conclusão, esse parágrafo é bem interessante,
que fala que para os diversos atores envolvidos, os impactos da nova regulamentação são amplos e positivos. Os trabalhadores passam a contar com maior segurança e confiabilidade dos EPIs utilizados, os empregadores obtêm maior previsibilidade e respaldo técnico nas aquisições, e os fabricantes, importadores e donos encontram um ambiente regulatório mais justo, no qual os investimentos em qualidade passam a ser valorizados como diferencial competitivo. Então, todo mundo ganha. Ganha o fabricante, porque ele não entra em concorrência desleal, todo mundo que investe em qualidade é, vai conseguir manter-se no mercado. A empresa também que está fornecendo um produto garantido de qualidade, o trabalhador que vai correr, vai estar protegido contra os riscos para aquele equipamento destinado, né, o fim dele. Então, assim, é isso. Esse artigo é bem interessante de todos aqui que eu vi, né? Essa parte da PEN, não sei se todo mundo está acompanhando, ela é bem interessante do que está acontecendo e como é que já deu uma melhorada substancial nisso. Haja visto que eu mostrei aqui, que é a questão dos fabricantes não pedirem, vários fabricantes não pedirem mais o CA para os seus equipamentos. Então é isso, gente, que eu queria mostrar. O link vou deixar disponível para quem quiser ler esse e outros artigos aí, ok? Saúde e segurança não só do trabalho, mas durante toda a vida. Um abraço e até o próximo vídeo.